Dizem que recordar é viver. Todos os carros que possuí estiveram presentes em momentos inesquecíveis para mim. Aposto que você também já teve carros que marcaram muito sua vida. E se isso ainda não aconteceu, pode ter certeza que você terá automóveis dos quais lembrará para sempre. Estes são os carros de minha vida. Amigos, hoje eu quero contar para vocês sobre um carro que eu tive na vida, que é um dos que eu mais tenho saudades até hoje. No ano de 2001, um amigo que eu tenho chamado Marquinho, que é irmão do Eduardo, aquele que me ajudou lá com o acelerador do Fusca que tinha estragado, ele começou a trabalhar conosco, nós éramos colegas de trabalho. E aí ele pegou os classificados do jornal Gazeta do Povo e ele ficou encantado com o anúncio de um Ford Galaxy LTD 76. O preço estava muito bom. Naquela época, o povo não estava dando muita importância para esse tipo de carro. Já considerava um carro velho, que gastava bastante, mas era um carro muito legal, sempre foi. E aí ele falou: "Ô Heron, vamos comigo ver esse carro?" Eu falei: "Oh, claro, adoro, falou em carro, eu tô dentro." Aí nós fomos. Era um rapaz que morava próximo à PUC, aqui de Curitiba, no bairro Prado Velho. Aí nós chegamos, estava lá o carrão parado em cima da grama, na frente da casa, tocamos a campainha, veio o dono, e aí bateu um papo: "Não, vamos testar o carro." Aí foram os dois na frente, naquele bancão gigante, inteiriço, e eu fui no banco de trás. E aí demos uma volta ali perto da PUC, voltou, ele falou: "Ah, beleza, cara, quanto que você quer?" Eu acho que ele comprou o carro por R$2.700, muito barato, né? E aí ele ficou dando um trato naquele carro, fez o teto de vinil que não tinha na época, e eu também curtia junto com ele e tal. Pouco tempo depois, olhando o jornal, eu vi um anúncio de um leilão de móveis para escritórios. E eu queria ir, nós precisávamos comprar algumas coisas para o nosso escritório. Meu pai: "Oba, que legal, vamos lá." E aí eu fui junto com meu pai. Galera, eu não sei vocês que estão acostumados, mas aquele ambiente ali do leilão, aquela disputa não me fez muito bem. E um querendo ganhar do outro e ver quem dava um maior lance e tal. O meu pai se animou e ele sempre ia aumentando um pouquinho, até que nós compramos na época sofá, armário, por preços bons. Eu até pensei: putz, será que não é muito caro? Mas depois eu fui comparar com o que tinha no mercado com aquela qualidade, o preço realmente foi bom. E o meu nome, os meus dados ficaram cadastrados nessa empresa de leilão. Alguns dias depois, eu estava em mais um dia de trabalho normal, de repente toca o telefone. Aí eu atendi, era da empresa de leilões pedindo um sinal de fax. Pô, fax hoje em dia, né? Mas na época era muito comum. Aí eu dei o sinal, chegou aquela relação, o título era Leilão da Justiça do Trabalho de Colombo, que é um município aqui colado com Curitiba. Aí eu comecei a ler, era na maior parte dos bens, terrenos, imóveis, máquinas, mercadorias, empresas que tiveram alguma demanda com a vara de trabalho, e aí os bens acabaram indo para o acerto de contas. E aí eu fui olhando aquela relação e nada ali tinha a ver comigo. De repente, um dos itens perdidos ali no meio, Ford Galaxy Landau 1979. O interessante é que tanto os terrenos quanto as máquinas tinham o valor avaliado e o valor mínimo para lance. Eu me lembro que no Galaxy, no Landau, o valor mínimo para lance era R$ 1.503. E tem uma coisa, galera, nesse fax constava que o leilão poderia ser presencial ou via fax. Quando eu li aquilo, eu pensei: poxa, vou dar um lance sem compromisso via fax. Chutei R$ 1.604. E pensei: vou pensar positivo, que vai dar certo. No dia seguinte, eles iam ter o resultado. Eu estava um pouco tenso, porque eu já sabia a resposta, que eu ia ser o vencedor daquele lance. Eu coloquei aquilo na cabeça e como eu estava tenso para a resposta, e já imaginando que poderia ser meu,
eu pedi para o meu pai dar uma ligadinha para mim e ver se eles tinham um resultado. Aí ele passou um nome completo e tal, e a atendente pediu um minutinho, aí ele cochichou comigo, vai lá ver, foi pegar os papéis e tal. Aí ela voltou e falou, o lance de vocês foi o vencedor. E aí nós ficamos muito felizes, o Marquinhos na época trabalhava com a gente cumprimentando e rindo, vamos ter os dois agora com carrão, ambos Galaxy, né? Um LTD e o outro Landau, ambos da década de 70, motorzão V8 canadense. Aí eu contratei um guincho e pensei, agora eu busco aquele carro. Aí cheguei com a minha documentação, fui na parte burocrática ali da empresa de leilões, no escritório deles, eles confirmaram. E, ok, pode pegar o carro. Eu estava vendo o carro ali pela primeira vez, porque eu dei um lance sem ver o carro, não tinha nem foto, na época não tinha nada, a gente mal usava e-mail, eu acho. Então eu vi, ele era um verdinho metálico, um verde que a Ford usou também no Corcel 2, na Belina 2, mas eu não sabia que aquela cor nem era original dele, daquele carro meu. E aí eu gostei e falei para a moça, bom, então me dá o documento e a chave. Daí ela falou que não tinha documento e não tinha chave. Eu falei, tá, vou levar o carro como então? Aí ela falou, bom, você dá um jeito de colocar no guincho, ele estava aberto, e o documento você vai com essa carta nossa aqui, da empresa de leilões, com o número do processo, vai lá no fórum da cidade de Colombo e leva os teus documentos, aí eles vão expedir uma carta para o Detran e aí você vai ter o documento do carro. E a chave você pega um chaveiro aí, dá um jeito e se vira. Bom, fiquei feliz, pensei, esse deve ser o procedimento padrão mesmo. Aí conseguimos colocar o carro no guincho, chegamos no mesmo endereço onde chegou o Delrenzão aqui. E aí, eu todo empolgado, aquele carrão, pensei, puta, é meu esse carro, custou pouco, né? E eu via que ele tinha bastante coisa pra gente arrumar, ele não tinha um vinil, eu olhava pra lataria dele ali, via grossa de massa, mas eu tava adorando aquele carro, eu pensei, puta, que carro legal. E aí, o que nós fizemos? Eu fui atrás de um chaveiro, expliquei pra ele e tal, ele veio, abriu ali aquele miolo, conseguiu fazer a chave. Aí o chaveiro falou, bom, Heron, eu só vou embora na hora que eu ver esse motor funcionando. Você falou que o carro tá há anos parado. Aí eu fui com ele num posto na esquina, aqui próximo nosso. Eu tinha pago já o serviço para ele. Ele falou, não, vamos fazer o seguinte, cara. Pega 15 reais aqui, do meu é presente que eu quero ver esse motor funcionando. Aí o chaveiro pagou a gasolina inicial. Colocamos ali no carburador, até que funcionou aquele V8, um espetáculo, aquele som. Aí o chaveiro empolgado, o Marquinho que estava perto rindo, o Eric também, então a gente se despediu. E eu pensei, bom, agora o que falta é o documento do carro, né? Já era o final da tarde, eu pensei, amanhã vou cedo, não pego o trânsito até Colombo. Hora que estiver iniciando o expediente, eu já estou lá com a carta da empresa de leilões. E foi isso que eu fiz. Então eu cheguei todo feliz, aí a moça pegou a carta, pediu os meus documentos, atendente, foi lá para um outro departamento e voltou e falou que não era na hora aquilo, que eu teria que retornar. Eu acho que ela marcou para alguns dias depois. Tipo assim, 7 dias depois. Passou aquele período, pensei, puta, vou lá pegar o documento do Landauzão. Aí cheguei, ela pegou e foi lá no departamento para checar, pegar o documento. Aí ela voltou depois de um tempinho e falou que estava tendo algum problema interno e parece-me que não estava sendo possível o juiz emitir essa carta para o Detran do Paraná. Aí eu fiquei chateado, eu falei, não, mas o carro eu já paguei, tá tudo certo, tal, tá tudo ok. E aí a moça olhou para mim e falou, não, pode ficar tranquilo, que qualquer problema nós devolvemos o dinheiro para o senhor. Putz, eu falei, não quero dinheiro, eu quero o carro. Eu já estava apaixonado pelo carro. E enfim, eu voltei sem os documentos e alguns dias depois eles próprios me ligaram, falando que a carta para o Detran já estava pronta, estava tudo ok. Peguei aquela carta, fui no despachante, ele deu a entrada, deu tudo certinho. Eu recebi o documento em meu nome. E aí, gente, eu pensei, documento na mão,
carro funcionando, motorzão beleza, tal. Vou curtir. Aí eu comecei a andar com esse carro, eu ia no Parque Barigui, fui pra Serra da Graciosa, com ele daquele jeitão que tava mesmo. Eu adorava pegar rodovia com aquele carro. Quem não manja muito de carro, olhava e via, que carrão legal, bonito. Mas eu ficava um pouco incomodado, mas ainda não tinha dinheiro para iniciar um processo de restauro. Aí eu conheci uma namorada, para ir na casa dela eu tinha que pegar a rodovia BR-277. Puta, eu adorava ir lá. Não sei nem se era por causa da namorada ou mais por causa do Landau, de pegar a rodovia com ele mesmo. E o tempo foi passando e eu pensei, agora é a hora de eu iniciar uma completa restauração nesse Landau. No documento dele estava cinza executivo. Eu pensei, puta, mas o carro é verde? Tá cinza? Então já tinham mudado a cor dele. Pensei, cor alterada por alterada, vou meter um azulzão escuro metálico nesse carro. Que nem foi um azul da Ford não, hein? Mas eu vi que era um azul que ia combinar muito com aquele carro. Então eu levei o carro numa oficina de funilaria e pintura do meu grande amigo Gregório. Eu encostei o galachão lá e a gente começou. Eu correndo atrás de peça. Naquela época, gente, peça para esses carros era bem tranquilo, viu? Tenho aqui próximo mesmo um amigo chamado Rodrigo. Tinha vários, ele era tipo uma espécie de acumulador de carro V8. Então ele tinha um do lado do outro lá, meio abandonadão, vendia peça. Eu fui lá com o Gregório, o funileiro, e ele viu que o painel traseiro de um dos carros dele lá estava muito melhor do que o meu. Então ele serrou o painel, compramos painel traseiro laterais traseiras, o capô traseiro, compramos o capô dianteiro. Na Avenida das Torres tinha um pessoal lá também que vendia peça de Galaxy. Na própria casa deles, ali eles curtiam, tinha os V8 deles e tinha um carro que eles compraram só para vender peça. E numa dessas buscas de peça, teve outro colega de trabalho, o Décio, que até aparece aí em algumas imagens da época, curtindo o Landauzão. Ele chegou um dia do Rio Grande do Sul, olhou para mim e falou, Heronzinho, tu não sabe o que eu descobri indo para Porto Alegre. Um desmanche só de Galaxy, Landau, Dodge, tu tem que ir lá comigo para você ver, você vai ficar louco. E aí eu fiquei maluco, eu falei, então tá, não, fechado. Na tua próxima viagem me chama. E aí não deu outra. No mês seguinte, ele, Heronzinho, eu tô indo para Porto Alegre, vamos comigo? E aí nós fomos, super felizes, fomos em 4. O Décio, eu, o Eric e o Marquinho, rumo a Porto Alegre. Na verdade, esse desmanche, esse ferro velho de V8, ele estava numa cidade chamada Araranguá, Santa Catarina, caminho para Porto Alegre, às margens da rodovia. Quando a gente chegou, eu fiquei encantado aquela cena. Era um do lado do outro, parecia aqueles filmes americanos, aqueles programas de TV americanos, aqueles carros, a terra até engolindo aqueles Galaxy, Dodgeão, Dodge Dart, LeBaron, Magnum, Charger, tinha tudo ali, tudo de V8. Sabe quando a gente fica meio maluco, alucinado, que você olha para um lado, olha para o outro e não consegue enxergar nada? Igual criança num parque de diversões. Pensei, meu Deus, eu tô no paraíso. E os preços eram todos tranquilos. Aí a gente voltou com o porta-mala cheio. Compramos tudo, dividimos lá, um queria um radiador, outro queria ventoinha, outro detalhe de acabamento, a gente comprou um monte de coisa. Voltando de viagem, eu deixei mais peças lá na oficina. E o Gregório foi mexendo, trabalhando, trocando o painel traseiro, trocando as laterais. Depois eu fui com ele, num amigo aqui de Curitiba, que tem um Landau impecável, o amigo Rafael Coelho. Um abraço aí, Rafael. Aí a gente foi tirar as medidas ali. Ele foi fazer um gabarito daquele filete lateral duplo que tem pintado no Landau e na lateral e na tampa ali do capô. Aí ele pegou toda a manha e tal, porque aquilo é pintado. E foi seguindo, tocando o processo de restauração, deu muito trabalho. Depois o carro, toda a lataria pronta, o Gregório já cansadão, não aguentava mais mexer no Galaxy. Aí ele chamou o amigo Jurandir, um outro super profissional, para fazer a pintura do Galaxy. Eles agendaram o dia que ia ser pintado. Esse dia foi memorável. E o Jurandir depois se gabava, com toda a razão,
Não, eu dei 6 demão de verniz no Galaxy, tal, do Heronzinho, 6 demão de verniz, e realmente ficou lindo aquele carro, um espetáculo. Feita essa parte de funilaria e pintura, nós trouxemos ele para o nosso local aqui, o mesmo onde a gente começou a mexer no Del Rey, e aí o Gregório vinha montar o carro aqui, todo dia ele tirava 2, 3 horas do dia e vinha na montagem. Depois disso feito, eu quis fazer a parte de estofamento. E o primo, que vocês já conhecem, foi o profissional que deixou impecável a tapeçaria, junto com o Adão. E aí eu mantive aquele padrão de costura do banco, porém eu fiz um material estilo couro. Ficou lindo, um material muito bom. Eu tinha um carpê bouclé alto, azul, era uma sobra do meu quarto, mas estava novinho. Eu pensei, puta, o carro é azul, o carpê é azul, tudo a ver. O Eriquinho, né, Eric, não foi muito fã da ideia, estava mais tradicional. Eu falei, não, vamos colocar esse carpê. Os puxadores de porta, eu tive uma ideia. Ele quebra fácil, é de plástico, ele é leve. Eu olhei para aquilo e pensei, e se fizer isso de madeira? Aí eu falei com o seu Celso, que era um marceneiro que nós tínhamos, um profissional de mão cheia. Ele fez em cima da original, ele modelou ali a madeira, esculpiu nas mesmas medidas, o mesmo tamanho, igualzinho, só mudava o material. O original era de plástico, o que nós fizemos foi em madeira. Ele usou uma madeira boa, e aí a parte de cima do puxador, eu usei sobra do vinil que eu tinha comprado para o teto e estofamos. E aí prensou ali, a parte de baixo eu invernizei. Nossa, ficou lindo. Parecia até que já era de fábrica do carro. Um acabamento muito bem feito. Aí o Marquinho, como ele já tinha feito o vinil do carro dele, ele falou, não, Heron, vamos fazer a gente mesmo. Aí eu me lembro, ele, o Eric e eu, esticando. A mãe dele, que é uma costureira profissional, costurou para nós com uma linha super resistente na máquina overlock, seguindo a mesma padronagem do vinil original, a mesma distância entre as costuras. Ficou impecável. Eu até tenho dúvida se eu tivesse pedido para um estofador qualquer ter feito, se teria ficado um vinil tão bom, tão bem feito. E aí eu consegui os embleminhas ali, Landau nas laterais, consegui emblema até a mais, e resolvi colocar um no centro do banco dianteiro e outro no centro do banco traseiro, no encosto. O carro ficou um espetáculo. Com o carro pronto, o que eu curti, eu fui para Santa Catarina, fui eu e o Eric, na época, ambos solteirões, curtir com aquele carrão tranquilo, pegamos um hotelzinho lá, e a gente, olhando da janela do hotel, eu olhava e via aquele carro estacionado com um adesivo que eu tinha conseguido no site da Ford, Clássicos Ford, eu colei no centro do vidro vigia. Puta, era lindo, aquele vinil bonito. Eu nunca vou esquecer daquela cena, eu pensando, nossa, que carro legal. E aí a gente curtiu. Eu fiz muitas viagens com ele, muitas. A maioria eram para as praias de Santa Catarina. Teve uma vez que nós fomos para o Oktoberfest. Aí eu levei um amigo nosso alemão, o Andreas, e aí nós filmamos, teve um encontro de Landau, amigos do V8, e tem até uma foto da época da viagem. No dia da viagem, deu um probleminha no carro do Rafael, e nós esperamos ele num posto ali na Avenida das Torres, e já aproveitamos e fizemos uma foto, e foi ótimo. E após 4 anos, eu resolvi vender o Landau. Como a gente sabe que nada na vida é eterno, foi a hora de vendê-lo. Eu anunciei no Mercado Livre, até que apareceu um advogado de Minas, bem interessado, e queria um pequeno desconto perto do valor que eu pedia. E eu bati o martelo, nós vendemos. Ele falou, então eu vou fazer o seguinte, eu mando um sinal e você leva o carro para mim até São Paulo. Eu vou sair aqui de Minas e vou de avião para São Paulo, a gente se encontra no aeroporto. Aí eu fui. Levei o meu pai de copiloto. Eu nunca vou esquecer desse dia, dessa viagem para levar o carro para São Paulo. Eu acordei muito cedo, tipo às 5 da madrugada. E a hora que dei a ré com ele aqui no nosso local, eu pensei, nossa, essa é a última vez que esse carro está saindo dessa garagem aqui. E aí nós pegamos a estrada, Regis Bittencourt, chegamos no aeroporto e aí chegou o comprador com a esposa e 2 filhinhas, crianças. Aí eu me lembro que a hora que nós fomos para o estacionamento, ele bateu o olho do carro,
ficou todo contente. E aí nós fomos direto para uma agência do então HSBC na Avenida Paulista. Deu tudo certo. Aí nós nos despedimos e fomos para a rodoviária. Aí eu voltei de ônibus, sabendo que eu estava com dinheiro, mas o Landau já fazia parte de um passado. E tem um fato muito interessante, galera, que o Eriquinho começou a pesquisar fotos de Landau azul pro episódio de hoje. Pasmem os senhores. O Landau, que eu tanto comentei, está à venda. O Eric descobriu o meu próprio carro, ou ex-carro, à venda em Minas Gerais. Valor 50 mil. Então tá, a hora que eu olhei as fotos, eu até me emocionei. Ele está à venda, do mesmo jeito que eu deixei. O Eric me chamou e falou: "Ô Heron, parece o teu carro, será que não é o que foi teu?" Aí eu fiquei na dúvida, colocaram o pneu no padrão, que o meu estava com um pneu um pouco maior, mas por fora eu vi que era bem parecido, placa A. De repente ele clicou numa foto interna. Aí eu vi aquele estofamento que eu próprio tinha concebido, o carpê, buclê azulzão, os puxadores de porta, o adesivo clássicos Ford, e foi bastante emocionante. Então aí, é o Landauzão, continua brilhando. Não, Landau, Décio já está, já ligou a máquina, piscou o farol, vai piscar, piscou de novo, atenção, tá vindo. Tá vindo, tá vindo. Que lindo, que coisa linda. Vamos lá. Só me resta agora entrar nesta confortável poltrona aqui do passageiro. E vamos lá. Parece que foi ontem, mas essas imagens já têm 15 anos. Agora, percebo que eu fui um motorista de uma fase passageira. Na vida, tudo passa, nada é eterno. Pessoas que conhecemos e acabam indo embora, carros que compramos e temos que vender. Curta cada momento de sua vida, afinal, nada é para sempre. Estamos indo rumo a Floripa. Em memória de Décio Luiz.